Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Jades, irmãos da casa. Primeira vez aqui nessa casa linda, né? Inicialmente, já agradeço a harmonização do nosso irmão, né? Coisa linda, realmente, até arrepia. Cada um tem um jeito de encontrar dentro de si o próprio fluxo, né? Para se concentrar. E a música, no meu caso, ela consegue alterar o meu estado por completo. Eu, às vezes, estou muito nervoso, eu boto uma música, estou muito preocupado, eu boto uma música e ela me regenera, vamos dizer assim, né? A gente tem essa capacidade, porque o nosso organismo, né, o nosso corpo, muito embora a gente enxergue materialmente a pele, né, não tem nada parado. Os átomos, né, as moléculas, os elétrons, os íons estão tudo em movimento. Então, a falsa sensação de que a gente para era só uma sensação ótica, física, quando na verdade, né, o corpo, a matéria, ela está em constante movimento, né? Então, hoje, disseram para a Jade que eu era um palestrante, então já começaram mentindo que eu não sou palestrante de jeito nenhum, tá? Muito longe de ser um palestrante. Eu sou um estudante da doutrina espírita, um simples tarefeiro lá do Grupo Espírita Francisco de Assis, né? E aqui já registro um forte abraço da nossa equipe, lá do nosso grupo a todos vocês, né? E aí, normalmente os temas que a gente trabalha, eles sempre surgem do estudo do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Eles surgem naquele momento. Alguém levanta uma dúvida, alguém fala alguma coisa que chama a nossa atenção, e eu, que sou muito curioso, gosto de pesquisar, de escrever, eu vou lá, futuco, aí eu falei, pô, aqui tem um tema interessante, que dá para fazer uma discussão, né? E aí, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, sem nenhuma pretensão de trazer um ponto absoluto, né? E aí a gente vai trazer aí a nossa veste nupcial, que está dentro do capítulo 18, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, que é a parábola do festim de bodas, tá? Então vamos aqui. Antes de falar, Giovanni, se você me permite, também dentro da área geográfica do 34º seu, vai ter um seminário de atendimento fraterno, que a gente sabe que é uma função importantíssima da casa e a gente tem essas dificuldades, né? Então, de repente, eu passo, se vocês não tiverem lá o card, eu passo, porque organizar um grupo todo, né, do 35º para participar seria interessante. Acho que é semana que vem, sábado que vem, ou domingo, 21, né? Aí, viu? Então, legal, que de repente é uma oportunidade, que a gente lá no GERFA está tentando montar um grupo de interessados para participar, né? Uma maravilha. Então, voltando ao nosso tema, prometo que eu não vou cansá-los, né? A Jade me disse que eu tenho 4 horas e meia para falar, então, né? Então eu vou tentar ser bem sucinto. A pergunta inicial é a que a gente não tem a pretensão de responder, mas é a que a gente pode levar para casa e trabalhar essa nossa resposta para nós mesmos, né? Que é: estamos trajados com as nossas vestes nupciais nesse momento? Se a gente hoje fosse chamado por Jesus, se hoje nós fôssemos chamados para sermos trabalhadores da vinha de Jesus, se nós fôssemos chamados hoje para acessar um banquete, uma boda, nós estaríamos trajados adequadamente? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. E aí, né, aqui são os itens 1 e 2, eu não vou ler o item 1 e 2, a gente vai só fazer um comentário, né? Porque a parábola ela tem uma sequência, né? Um rei resolve fazer uma boda, né? Vai celebrar, né? Perceba a palavra boda, tá? A palavra boda ela é muito importante no contexto do Evangelho, né? Então esse rei resolve fazer uma boda, né? E ele chama os convidados. E o que acontece, né? Os convidados, eles simplesmente, alguns não demonstram interesse, porque estão ocupados com outras ações, outros vão viajar por uma determinada situação, outros simplesmente não faz o meu tipo, o evento, não quero. Outros fazem atos de violência com aqueles que foram convidar, enfim, uma série de situações, né, que, por fim, os convidados iniciais não aparecem para a festa. E aí o rei, né, resolve que os servos dele falam: vão à frente aí, chamem todos, convidem quem vocês encontrarem, porque a gente precisa trazer essas pessoas para a nossa festa. E aí os servos vão lá e trazem de todos, cada um pouco, traz todo mundo, e aí vai lá, todo mundo, a festa cheia, todo mundo comendo, bebendo, aí o rei adentra o salão e fala assim: olha para você,
E aí ele fixa no olhar no indivíduo e fala assim, mas como você ousa, né? Como você ousa se apresentar a essa boda sem a veste adequada? E aí o indivíduo fica entristecido, sem graça. O rei pega esse homem, dá ordem para que joguem ele amarrado, né, que façam com ele todo tipo de situação possível, né, e esse homem é retirado da festa. Resumidamente, de uma maneira muito simples e objetiva, sem as palavras que o próprio texto traz, né, é isso que acontece nessa parábola. Né? E no final ele completa muitos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Né? Na verdade, todo o contexto, né, das parábolas de Jesus, né? Jesus, que a gente conhece aqui, a gente provavelmente estivemos naquele momento lá do Evangelho, em outros depois, considerando as nossas reencarnações, a gente não tem a capacidade de lembrar nesse momento, mas Jesus, naquele momento, ele buscava sempre falar, né, a linguagem do povo, ele buscava entender os costumes, né, daquela população para poder se comunicar da melhor maneira possível, levando em consideração que Jesus sofria diversas perseguições, todo mundo queria pegar alguma coisa que ele falasse inadequadamente para que ele pudesse, né, ser afrontado, tratado como um criminoso. Então ele tinha todo um cuidado e por isso falava em parábolas. Né? Então, a forma como ele se comunicava era um processo que ele, vamos dizer assim, que ele criou para aquele momento, sob o ponto de vista, um processo extremamente pedagógico, simples, fácil, né? Que ele entendeu que seria útil para se comunicar com aquela população daquele momento, ainda um povo muito endurecido, buscando entendimento com as coisas do divino, né? E aí ele achou essa maneira de se comunicar através de parábolas, né? E aí ele plantava a sementinha dele, quem conseguia captar alguma coisa dava um passo à frente, quem não captava absolutamente nada ignorava, né? E da mesma forma, aqueles ainda faziam piada ou tratavam ele como um louco ou criminoso, também tinham suas questões que seriam resolvidas ao longo do tempo. O primeiro ponto que deve ser levado em consideração nesse contexto, Jesus, forma como ele se comunicava, através de parábolas, né, e todo o povo à sua volta ali, o primeiro ponto importante é o fato de que, né, os hebreus, né, povo da época, oriental, né, eles foram, na verdade, o primeiro povo, né, a fazer a concepção do monoteísmo. Então, de todas as raças ali ao redor, né, tratado como gentios, na verdade, eles foram os primeiros a tratar, né, como o Deus único. Então, assim, eles sentiam que eles eram, na verdade, os donos da verdade. A salvação só pertencia a eles, os outros eram pagãos, né? Então, assim, tinha uma questão já de um orgulho muito determinado por conta de serem os hebreus, né, o povo escolhido, né, o povo que foi salvo por Deus, aquela coisa toda. E aí, desde Abraão, a gente percebe que há uma confusão naquela pequena frase, a gente decidi não citar tudo, que é: a sua posteridade cobriria toda a terra. Então, entendeu-se naquele momento que o cobrir toda a terra era uma dominância física. Seria uma questão política, questão bélica, uma questão ideológica, né? Então, muito parecido com o que a gente tem hoje, inclusive, né? Então, essa dominância foi interpretada errada, né, naquele momento, mas muito pelo fato de que eles tiveram toda uma trajetória, tá, observando de que eles fariam daquela forma. Então, por erro de interpretação, né, erro de entendimento, né, um povo, como nós falamos, endurecidos, né, ainda com um materialismo muito acirrado, né, então por isso que ficou nesse formato. E aí o que a parábola de Mateus ela traz de uma maneira muito resumida: convite feito a muitos, alguns recusam, ocupados com interesses, outros entram sem túnica e são retirados. E aí vem a grande jogada. Esse foi o ponto que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Óbvio, não só isso, mas é o que dá o link para toda a questão.
eu me perguntava, se tudo isso aconteceu, como é que se conecta, né, toda essa construção intelectual, né, e profética do povo hebraico? E aí, vamos considerar uma formação do Estado de Israel em determinada data, as tribos separadas, enfim, todos eles tinham uma sequência, tá? Mas eu pensei, como se conecta isso dentro do Velho Testamento para chegarmos até Jesus, chegarmos até o momento de Jesus. E o que isso tem a ver com a veste nupcial? Porque lembrem-se que lá no item 2 do Evangelho, a explicação que dá no item 2 é de que nesta questão de que muitos foram chamados, menciona no texto que os hebreus foram os primeiros convidados da festa. E eles foram, sem a devida atenção, iam, comiam, jogavam comida para cima, brigavam. Estou falando aqui de forma literal, tá? Então eles bagunçavam o coreto, por quê? Porque eles não levavam fé, efetivamente, no que vinha sido trazido por um determinado profeta. E eu fiquei pensando que cada um desses profetas trouxe, que foi ali replicado, que não foi aceito. Como é que montou essa linha do tempo? E aí, Moisés, século 13 a.C. Ele recebe a revelação, ele enfatiza um único Deus, ele constrói, né, ele desenvolve através da sua atividade mediúnica os 10 mandamentos. Então teve como fato, Moisés, a proclamação do monoteísmo, está em Deuteronômio, os 10 mandamentos, e ele fala abertamente, Senhor, amará a Deus, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aí, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E aí, qual é a importância disso, né, para o contexto evangélico? E aí, o Consolador, questão 267. Consolador é um livro foi Chico que escreveu para nós, mas ditado por Emmanuel. Questão 267. Vamos lá. Questão 267, pessoal, está dentro de terceira parte, religião, tá? Então, vamos lá. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa, da civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como uma pedra angular ou como uma fonte máter da revelação divina. Então, realmente temos, né, de forma destacada, uma grande importância dessa linha do tempo dos profetas que constroem o Velho Testamento e que, ao final, nos revela Jesus, tá? Nos traz Jesus. Então, Moisés. Eu não vou ler todos, mas a gente vai só fazer citações aqui. Samuel traz como mensagem fidelidade a Deus sobre o poder humano, obediência é melhor que sacrifício, está lá em Samuel 1, 15 e 22. Fato, o povo pede um rei, rejeitando o governo divino trazido por Samuel. E aí o que acontece aqui? Samuel, né, na sua conversa com Deus, fala assim, eles não me querem como rei. E Deus fala para ele assim, olha, não, eles não querem o meu reinado. Escolha um Deus para vocês, escolha você um Deus, um rei para eles. E aí Samuel, naquela conversa, faz a escolha do rei em efetivo, que surge lá o livro de Juízes, né, que são os filhos, salvo engano, os filhos ou netos de Samuel, não vou me lembrar agora. E aí ele fala da questão também, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então já uma concepção de que Moisés traz os 10 mandamentos, traz o Deus único, Samuel
num conflito existencial com o povo, e aí vamos usar, para a gente não incidir erro, vamos usar a terminologia povo hebreu, tá? Já em conflito, né? O povo hebreu não aceitando um governo divino, já um conflito já espiritual naquele momento, ainda por muito fato acirrado do materialismo, né? E aí já um questionamento sobre sacrifícios, holocaustos, etc. Elias, monoteísmo, olha o século, hein? Século 9 a.C., Samuel, século 11 a.C. Aí Elias, século 9 a.C., mensagem, monoteísmo radical contra o culto de Baal, chamada conversão. Ele foi perseguido por Acabe e Jezebel. A mesma coisa em situações diferentes, Elias pregando, trazendo a boa nova de Deus, a questão de termos a identificação e o amor ao Deus único, servi-lo tão somente, né, e tudo mais. E o povo de Israel, né, ainda idolatrando vários deuses, né? As regiões de toda a passagem de Elias, né? Inclusive, salvo engano, ele tem um trecho em que ele se isola numa determinada cidade, então ele sofre essa questão toda aí também, tendo problemas do profeta com o povo de Israel, trazendo uma mensagem importante, edificante, mas ainda pela dureza do coração do homem, não captada de maneira adequada. Aí vem Eliseu, também em 9 a.C., mensagem, continuidade da missão de Elias, justiça e fidelidade. Zombado e contestado por reis idólatras. Então, a missão dele era o quê? Não, vamos continuar, vamos seguir. Nós somos filhos do Deus único que nos livrou da escravidão no Egito, nos trouxe até a terra prometida, conforme Moisés, o nosso principal profeta, trouxe as informações. Olha, vamos lembrar do patriarca Abraão, aquela coisa toda. E aí ele, né, também passou por escárnio, como diz essa citação em Reis 2, né, onde ele está andando por um determinado caminho e os rapazinhos da cidade zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. Né? Então, assim, o povo de Israel ainda muito endurecido, escarnecendo com as pessoas, e a gente olhando do ponto de vista histórico, de tantos anos atrás, a gente percebe que se parece um pouco, né, com os nossos dias de hoje. Amós, justiça social, Deus rejeita rituais sem amor ao próximo. Então, expulso do reino do norte por Amazias, sacerdote de Betel. Então tem lá a passagem também, que é onde ele diz, onde ele exclama, né, proclama: Deus, Senhor dos exércitos, estará conosco, como dizei, odiai o mal e amai o bem, estabelecer o juízo na porta, porventura o Senhor, ó Deus dos exércitos, terá piedade do remanescente de José, ou seja, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de amor, né, de justiça entre os indivíduos, né, que amai-vos, né, a gente poder ter essa concepção. A segunda passagem, ele inclusive sendo tratado como vidente, sendo expulso da região, ou seja, a potência dele mediúnica sendo tratada como feitiçaria, como uma pessoa que estava ali numa situação de aproveitamento, muito por conta da superstição do povo da época e também da dureza. Oséias, amor fiel de Deus comparado ao do esposo traído, chamado ao arrependimento. Olha a questão do esposo traído. Extremamente comum na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Evangelho. Utilização da palavra bodas para trazer essa conexão com Deus. Toda vez que se fala bodas, é porque é a comunhão do homem com Deus. E aqui, já nessa passagem de Oséias, em 750 a.C., ele traz ali o amor fiel de Deus comparado ao do esposo traído. Por quê? Porque ainda o povo israelense, né? O povo israelense, eu falei que não ia falar o povo israelense porque a gente não sabe o contexto da época, né? A formação do Estado. O povo hebreu ainda, né? Naquela questão, e o profeta vindo indicar o seguinte: olha, vocês estão errando, Deus tem uma aliança com vocês e vocês estão traindo a confiança de Deus. E aí ele usa a especificação do esposo traído.
Isaías, santidade de Deus, esperança messiânica, justiça social. Olha só, já está surgindo aqui, né, dentro dessa concepção já uma percepção de que as pessoas podem se ajudar umas às outras no sentido da caridade, da solidariedade. Aí vai lá no final de Isaías, trazendo: os santos de Israel voltaram para trás, aprender a fazer o bem, procurar o juízo, ajudar o oprimido, fazer a justiça ao órfão, defender a casa das viúvas. E aí Isaías fala acerca do Messias, descreve-se na humilhação e os sofrimentos do Messias. Ele põe a sua alma como oferta pelo pecado, intercede pelos transgressores e comparar com Mosias. Enfim, nesse sentido aqui, a mesma coisa, o conflito ainda do profeta com a dureza do povo de Israel. Então a gente vê que mesmo com o passar dos tempos, o tema ele vai ganhando uma proporção em nível de compreensão, de sensibilidade. Falou lá atrás de justiça social, da intenção do apoio, de ajuda. Aqui ele já está falando de fazer o bem, procurar o juízo, ajudar o oprimido. Ou seja, não é uma coisa que surgiu no Novo Testamento. Os profetas do Velho Testamento, dentro da medida do possível, eles já haviam trazendo essa informação, né, para o povo hebreu. Então eles estavam sempre sendo convidados para as bodas e sempre recusando. Miqueias 730 a.C., justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. O fato da questão de Miqueias, humildade. Ele te declarou, homem, que é bom, que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, mais um fato novo, porque vai trazendo mais sutileza ao discurso, que inicialmente é um discurso de lei. Moisés era um homem da lei. Ele tinha faculdades mediúnicas incríveis, mas nem ele talvez percebesse ou tratasse isso da forma como necessariamente precisaria ser tratado. Por quê? Porque ele também era um homem com um coração também endurecido. Ele também era um homem da época dele. Ele fez aquilo que ele poderia ter feito de melhor, como todos os profetas, e vou dizer mais além, como todos os hebreus da época. Eles também fizeram o que poderiam ter feito de melhor. Alguns, naquele momento, nesse momento aqui, já estavam se melhorando. Aqueles que tinham uma sensibilidade maior, aqueles que enxergavam além daquilo que as palavras diziam, eles já conseguiam se realocar, se colocar mentalmente e espiritualmente dentro de um contexto novo, dentro de um contexto diferente, né? Então, vamos seguir. Está acabando já, prometo está acabando. Que aí a gente vai fazer as construções aqui. Jeremias 626 a 586, chamado ao arrependimento, anúncio do novo pacto, escrito no coração. Perseguido, preso e lançado no poço vazio. Então, Jeremias foi colocado num tronco, aprisionado, e ficou lá até o momento em que foi jogado num poço vazio e lamacento, e lá ele ficou atolado no poço. E aí ele diz o seguinte: olha, Senhor, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha que legal aqui. Aqui a gente já consegue ver Israel e Judá separado. Ainda não era o reino de Israel como a gente conhece hoje a nação, né? Embora com alguma separação também hoje. Não conforme a aliança que fiz com seus... Esse texto é importantíssimo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, ainda que tenha me desposado com eles. Então volta aí a questão do esposo traído, da bodas, né? Então, para a gente criar esse entendimento da palavra bodas, da palavra esposo traído. Por que usa isso dentro da Bíblia? Por que usa isso dentro do texto evangélico? É verdade? Então, o que acontece? Nesse sentido aqui, ele já anuncia a nova aliança, o novo pacto, né? Com a expectativa de que o povo ali já está criando uma percepção. E tem a visão de que estava realmente criando uma percepção. Deus não erra nunca. Deus sabe de tudo. Inteligência suprema, tal qual nos ensina o Livro dos Espíritos. Só que nós não percebemos. Para nós,
quando a gente vê o cotidiano, a gente percebe os avanços, principalmente os morais, a gente enxerga tudo muito pouco. Não, pô, mas parece que piora. Mas não, são avanços grandes, porque dentro de nós ainda existe muito resíduo, ainda existe muito vício. Então todo avanço moral é imenso, é grande. A gente não percebe de geração em geração como isso melhora, porque a gente está acostumado com uma visão ainda que ela não é totalmente clara em relação a esses pontos. Então, esses profetas eles vieram numa linha por uma razão extremamente bem definida por Deus. Ezequiel, responsabilidade individual, vida futura, o trabalho. O povo não trabalha na mensagem divina, ou seja, mais convite chegando aos hebreus, mais convite chegando à raça e ninguém executa, ninguém desenvolve. Né? Então ele fala exatamente aqui, ó. Eles vêm a ti como o povo costumavam vir, se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem tuas palavras, mas não as põem por obra. Conhecem? A gente vê isso hoje em dia? Gente, olha só, 593, 571 a.C. Parece que a gente está lendo o Evangelho, Jesus. Tá certo? Então, assim, a minha curiosidade nessa montagem da linha do tempo foi exatamente entender o que aconteceu, né? Por que os hebreus, que eventos foram esses que os hebreus foram chamados, né? E o que aconteceu? Eu falei, bom, a gente tem que entender um pouco mais isso aí, né? Então, Daniel, interessantíssimo o caso do Daniel. Daniel decidiu orar na sua casa, com a porta aberta numa varanda, e foi visto por um grupo de pessoas que denunciou ele para o rei porque ele estava descumprindo uma ordem de que não podia rezar para um deus. E aí o rei, Dário, à época, ele pegou e falou assim, não, ele gostava de Daniel, mas ele falou assim, não, tem que botar para prender mesmo, vamos levar ele. E aí prendeu Daniel na cova dos leões. Nesse dia o rei ficou até triste, não comeu, não bebeu, só que ele falou o seguinte, teu Deus vai te salvar, vai ficar preso aí? Então vamos ver se teu Deus vai te salvar. E aí Daniel ficou preso na cova dos leões e a gente já sabe o que aconteceu, não é verdade? Não foi comido pelos leões, ele falou, Deus esteve comigo, colocou uma pedra na boca dos leões e eles não me comeram, estou aqui vivo, saúde para você, meu rei. E aí o rei ficou feliz, o Daniel passou a ser uma pessoa importante naquele reinado e os caguetes dele lá, né, os que foram dedurar ele, foram sacrificados, foram para a cova dos leões, e aí os leões, obviamente, estavam com fome, né, já que perderam a refeição anterior. Então, o que aconteceu foi isso. Então, assim, a história de Daniel é incrível também, por quê? Porque é o relato da fé, principalmente de que ele tinha certeza do que ia acontecer, né, e mostra mais uma vez o erro, a dureza no coração do ser humano, na incapacidade de entender, né, a mensagem divina. Zacarias, esperança messiânica, chamada conversão, né? Já vou acelerar para vocês não cansarem. Malaquias, que fala Malaquias merece uma atenção maior, porque Malaquias foi o último profeta antes de Jesus. O último profeta do Velho Testamento, 450 anos antes de Cristo. Então, fidelidade, justiça, preparação do caminho do Senhor. A palavra de Deus indo além das fronteiras do Oriente, chegando em todos os gentios, não é isso? Então ele diz o seguinte, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Os judeus desprezaram o Senhor, oferecendo pão profano sobre o altar e sacrificando animais com defeitos. O nome do Senhor será grande entre os gentios. Ou seja, já existia uma proposta de que é o seguinte, nós convidamos vocês não vieram. Agora a gente vai abrir a cancela aqui para todo mundo entrar. Quem os gentios eram o povo, né? Todas as outras nações que estavam à volta, que muito embora não tivessem ouvido a palavra dos profetas cerca de monoteísmo, ainda adoravam múltiplos deuses, talvez pudesse ser uma alternativa, né? Tanto que Jesus, no seu evangelho, várias e várias vezes prega por buscar os irmãos que na época estavam fora daquele contexto do monoteísmo hebraico, né? E aí ele diz o seguinte, o mensageiro do Senhor preparará o caminho para a segunda vinda. O Senhor se assentará para julgar o povo de Israel, é ordenado a pagar dízimos e ofertas, e eles mantêm um livro de recordações. Eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim.
e de repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro do convênio, que na verdade aqui é o mensageiro da aliança, da nossa aliança, em quem vos deleitais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui teria ainda, se você fosse analisar friamente, mais um profeta antes de Jesus. O próprio Jesus fala disso em um dos evangelhos, que ele menciona que João Batista é o Elias, que ninguém entendeu. É isso? Ele fala. A gente poderia dizer, João Batista tentou pregar, tentou apresentar, né, falar sobre, né, a boa nova, sobre a vinda do Messias, e o que aconteceu com ele é que ele teve a cabeça cortada. Então, de certa forma, a gente pode levar isso em consideração também, que ele poderia estar nessa lista aqui, mas ele já é contemporâneo de Jesus, viveu com Jesus. Aí eu achei melhor, falei, não, vamos manter a ordem cronológica do Velho Testamento. Mas, dito isso, a gente vendo os profetas, toda essa situação da época do povo hebraico, pouca coisa mudou nos dias de hoje. A gente continua sendo chamado para participar das bodas, e muitas das vezes não vamos. Estamos ocupados com as nossas atividades diárias, com as nossas ocupações físicas e materiais, que não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, né? Eu acredito que a gente tem que ter atenção para todos os lados, né? A gente precisa equilibrar, é verdade? Só que a sociedade hoje adoeceu nesse sentido. A velocidade, o ritmo, a forma como as coisas acontecem, ela nos faz entender que hoje ainda nós estamos recusando o convite para a boda porque a gente tem outras ocupações. Talvez a gente precise olhar com mais atenção para preparar a nossa veste nupcial, porque na hora que a gente for chamado, talvez a gente não esteja trajado adequadamente para o momento. E aí a veste nupcial. Eu trouxe essa frase aí, que é uma frase que ela me movimenta muito, no seguinte: o mundo de hoje, muito complicado, como nós falamos, né? A gente tem aquela tensão, velocidade da informação muito grande, toda hora a gente abre o telefone e chega uma notícia ruim, um problema, guerra daqui, guerra dali, opinião que você não pode mais dar, porque tem mais 15 para te xingar do lado de fora. Situação complicada, mas isso é uma coisa que o próprio livro, a Gênese, de Kardec, traz para a gente explicando que é natural que aconteça. É natural que aconteça. Nós estamos passando por esse processo, que é um processo que ele é inevitável e progressivo. Não tem como mudar. E essa frase, Deus, a sua fé em mim é grandiosa, eu ouvi num podcast muito interessante, onde um rabino estava falando. E ele estava falando sobre a questão de como eles organizam as orações diárias deles, né? Eu não vou me lembrar de tudo, mas ele acorda, ele faz uma determinada oração, ele fala uma determinada situação, ele exalta a Deus e tal. E aí ele fala assim, a gente não consegue acreditar, a gente não tem fé no homem, a gente às vezes perde a fé em Deus. Mas Deus nunca perde a fé na gente. Deus nunca perde a fé na gente. Então esse rabino explicou o seguinte, que toda vez que ele acorda, que ele conclui uma determinada oração, ele levanta as mãos para os céus e fala, Deus, a tua fé em mim é grandiosa. Porque Deus tem fé em nós. Muita fé, não é pouca fé. É muita fé. Então o fato de estarmos acordados, executando as nossas atividades laborais, de estarmos vindo à casa espírita para assistir um estudo, de amanhã prepararmos o almoço fraterno, de ter o momento do passe, de segunda-feira me preocupar que eu tenho uma atividade que eu tenho que fazer, que eu vou levar um determinado item para uma pessoa que precisa, que eu vou ajudar um irmão, que eu vou me ajudar. Deus deposita a fé dele em nós, porque é o propósito dele é sempre o bem e o amor. O propósito é que a gente consiga progredir, né? E isso é inevitável, o progresso é inevitável. Quando não queremos progredir, nós simplesmente somos retirados de circulação. É simples assim.
A pregação do fim do mundo, ela não é do fim do mundo quanto planeta, né? É que em determinado momento vai esgotar a nossa oportunidade de errar muito aqui no planeta Terra, né? E a gente vai acabar sendo deslocado para um outro orbe, onde a gente já vai estar um pouco mais maduro espiritualmente, intelectualmente do que os irmãos que vão estar lá, e o nosso propósito lá vai ser de ajudar o progresso deles. Porque lá a gente vai estar com uma visão um pouco mais diferente, latente dentro de nós, uma certa cadeia de instintos que vão nos ajudar, de aspectos morais e intelectuais que vão nos ajudar, e lá nós vamos progredir, tal como aconteceu no nosso planeta milênios atrás, com os nossos irmãos que vieram de outros planetas para nos ajudar a avançarmos cientificamente e eles avançarem também moralmente. Então esse contexto Deus, a sua fé em mim grandiosa, é para que a gente acredite de que mesmo com todos os problemas que acontecem ao nosso redor, Deus não esqueceu da gente em momento nenhum e Ele segue firmemente com fé em nós. Então não existem atalhos. O acesso que a gente precisa cumprir é a nossa reforma íntima, né? Cada espírito tece sua túnica pelo esforço pessoal. E aí é aquela questão que a gente analisa, né? Como o Livro dos Espíritos traz aqui, que eu vou fazer a análise dele aqui, é a nossa consciência, né? Ele pode ser a nossa cela, como pode ser também a nossa porta aberta para diversos e outros caminhos que são importantes para a nossa sequência, para o nosso trajeto. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 919, tem lá, qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? E aí, né, essa resposta de Santo Agostinho tem uma continuidade também, mas eu também não vou agregar, né, só realmente a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. A pergunta é, nós fazemos isso? Nós fazemos essa interrogativa de consciência diariamente? A gente bota a cabeça no travesseiro e pelo menos tenta, porque a gente às vezes bota a cabeça no travesseiro, tenta dar aquela dormida, né? Acaba dormindo, tá cansado mesmo, faz parte, né? Dorme, dá aquela dormida. Mas aí eu trouxe aqui o seguinte, ó, tem um livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês, né? Que é muito bom. E aí diz o seguinte, ó, muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Então, na verdade, é um simples exercício que não é um exercício de julgamento, mas é um exercício de autoconhecimento. A gente já tem hoje, no estágio em que nos encontramos, todos aqui na Casa Espírita, mesmo os irmãos que vêm à casa pela primeira vez, seja na casa ou na doutrina espírita, todos nós que estamos aqui viemos guiados por uma luz. Nós fomos atraídos aqui por uma vontade, né, irresistível, que é o bem, que é o amor. Então, se somos trazidos aqui por esse sentimento, alguns podem dizer, não, mas eu vim pela dor. A dor, ela é um elemento necessário quando a gente simplesmente não vem pela livre e espontânea vontade, mas ela agrega, no final, amor. Então, ela é fruto, sim, do amor, né? Então, de qualquer forma, chegamos aqui pelo amor, seja pelo nosso amor ou pelo amor da misericórdia de Deus, né? Que nos trouxe até aqui para nos salvar, para nos ajudar, não é verdade? Então, quando a gente se coloca à disposição para fazer essas reavaliações,
pequenos erros do dia a dia que são contínuos e que podem continuar, faz parte, a gente tem a nossa jornada interior, eles aos poucos vão sendo refinados, eles vão melhorando, eles vão trazendo direções diferentes para que a gente possa se encontrar. E a fé verdadeira é ativa e prática. É a certeza de que Deus ultrapassa a crença religiosa e não mais dizer eu creio e afirmar eu sei, né? Fora da caridade não há salvação, porque como ela fala aqui ó, em cima, que é interessante, né? Quando a gente traz aqui, ó, é a certeza de que Deus ultrapassa a crença religiosa, né? Então, fora da caridade não há salvação, não fora da igreja, ou de um templo, ou de enfim, qualquer coisa, né? Que a gente possa imaginar. Porque essa frase, fora da igreja não há salvação, que durante muitos e muitos séculos, até hoje, inclusive para alguns, é um postulado, né? A gente sabe que a salvação ela não se encontra dentro de paredes, cercada por muros. A salvação ela é pessoal, ela é subjetiva. Salvação tem ação no final. Ela depende de ação de nossa parte, né? E a salvação não é um elemento estanque. A salvação é diária. A gente tem o dever de diariamente ter atenção às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, ao controle das nossas ações. Então, fora da caridade não há salvação. Se a gente já sabe que a caridade é amor em ação, praticando a caridade a gente consegue efetivamente alcançar com mais velocidade, né, a nossa capacidade de nos salvarmos, né, de sermos pessoas melhores. Porque a salvação nada mais é do que o refinamento da nossa capacidade de nos tornarmos melhores espíritos. É de sairmos de um estado bruto, como estávamos há milênios atrás, né? Vai saber quantas encarnações nós já tivemos, na verdade. É sairmos daquele estado bruto lá de trás, onde fomos convidados e não fomos atendidos. Hoje já conseguimos atender parcialmente alguns convites, é verdade? Deus nos convida todos os dias para diversas ações, algumas passam despercebidas aos nossos olhos. Pode ter certeza disso, né? Algumas a gente atende, porque a gente acaba ficando mais atento. E aí consegue atender. Então, para a gente se colocar nesse projeto, né, de refinamento do nosso espírito, depende de nós mesmos. Somos nós os autores da nossa obra-prima. E estamos no caminho? Vamos lá, gente. A Gênese, como falei, trata dessa questão. Então, esse primeiro item aqui, né, que na verdade é o capítulo 18, Sinais dos Tempos, diz o seguinte: tudo na criação é harmonia. Aí tem um intervalo e diz o seguinte: isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Essa frase, para mim, ela realmente impacta. O que significa? Se a gente for olhar friamente, a gente poderia parar agora de falar que essa frase resume a questão. Como a gente pode querer um mundo melhor se a gente ainda faz bagunça nele? Né? Como a gente pode querer, né, que acabe a violência na internet se nós vamos lá de vez em quando e a gente faz um comentáriozinho numa postagem lá e diz assim, não gostei dessa decisão não, hein? E vai lá fazer um comentário. Então, assim, o progresso de regeneração do nosso planeta, ele guarda relação íntima com o progresso de regeneração de nós mesmos. Só que chegou no momento em que talvez não dê tanto tempo mais para a gente fazer grandes coisas, grandes vultos. Por quê? Porque já foi determinado, já é inequívoco, que em algum momento mais à frente vai começar o degredo para outros orbes, né, com estado primitivo. Irmãos que reiteradamente, né, vêm praticando, né, atos que são pautados em vícios, que são pautados em violência, o que não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso, né? A gente tem os nossos problemas,
mas a gente sabe que existem, né, outros irmãozinhos com mais dificuldades. E o nosso papel qual é? É sermos farol. Nós temos que ser fonte de luz para esses irmãos, não porque somos exemplo, mas porque estamos tentando também. A gente não é exemplo para nada, mas a gente está tentando fazer a nossa parte. A gente está trabalhando para isso. A gente está buscando o nosso pedacinho lá, né, na mesa, na boda. Não porque a gente tem medo de ser degradado, mas porque a gente reconhece o amor de Cristo. Porque a gente reconhece a soberania de Deus. A gente tem esse reconhecimento dentro de nós já. Tenho certeza que todos aqui não têm essa dúvida. Nós reconhecemos o Mestre Jesus como nosso guia, como nosso orientador, como nosso horizonte, como o Espírito mais perfeito que já habitou esse planeta. Né? A gente reconhece a soberania e a inteligência de Deus. A gente reconhece tudo isso. E existem hoje ainda irmãos que não têm essa experiência. Então não é que a gente é melhor ou pior. A verdade é que a gente entendeu alguns detalhes e a gente está começando a preparar a nossa veste nupcial. A gente está começando a fazer o colarinho. Isso já é ponto para a gente. Mas tem outros irmãos que não. E aí qual é o objetivo? Salvo engano, tem no lema de vocês. Ninguém fica para trás, gente. Nosso objetivo é ajudar. Só que a gente esbarra numa outra questão, que é a misericórdia divina. Livre-arbítrio. O irmãozinho tem direito de escolher o que ele quer fazer. E não necessariamente a nossa ajuda vai ser bem aceita. Então, todo esse postulado, toda essa construção, a Gênesis explica, né, de uma maneira assim, muito, muito limpa. Né? Esse item 6 aqui, ele traz a questão, nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. E lá no final ele tem o seguinte, ó, o velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então, qual é o nosso papel? Lá no início do 2 diz que tudo na criação é harmonia. Para nós estarmos nesse papel da criação, nessa linha de progresso, nós precisamos estar em harmonia com esse trabalho. Ainda dentro daquele conceito de que fora da caridade não há salvação, a gente vê, às vezes, né, uma situação que inibe alguns irmãos quando participam dos estudos ou quando estão dispostos a trabalhar na casa como tarefeiros, aquela questão de, mas você está estudando, você trabalha na casa. Às vezes o irmão está na rua diariamente entregando sopa para os irmãos necessitados. Às vezes o irmão está na rua levando roupa a quem precisa. Às vezes o irmão dá consulta médica diária de graça. Às vezes o irmão faz um atendimento psicológico para 10 pessoas todo dia. Ele não está no estudo, ele não está na casa. Esse irmão está fazendo o papel dele. Ele está entendendo o propósito de Deus. E a doutrina espírita explica isso, que não é que o espiritismo ele vai acabar com as outras religiões. Não é esse o propósito de jeito nenhum. Independente da crença que você tenha, o espiritismo, né, a nossa quarta revelação, vem trazer, né, uma interpretação, talvez ali uma facilitação de explicação, para que nós possamos ter um caminho facilitado para acessarmos, né, esses momentos em que a gente não conseguiu entender até agora e começar a colocar isso em prática. Então a gente às vezes se preocupa, não, mas é porque o irmãozinho não está na casa espírita, mas ele às vezes faz um trabalho lindo do lado de fora, ou às vezes ele faz um trabalho lindo na igreja que ele trabalha, e por aí vai. A gente, no espiritismo, a gente, graças a Deus, a gente não tem a preocupação, né, ou talvez nem todos, mas a gente não tem a preocupação da religião do irmão, de um ou de outro, entendeu? Então assim, esse é um tipo de coisa que conforta, que mostra que a gente está no caminho certo. É verdade? Então, ó, no 17,
A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos, e os povos que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Então é o que eu estava falando. A gente vai caminhar por uma jornada onde não vai importar a religião de um irmão. O que vai importar é que todos vão estar trabalhando para o bem. Não é verdade? A gente tem aí os acontecimentos da semana e às vezes a gente fica meio preocupado de fazer determinados comentários porque os dias de hoje, né, exigem esse tipo de preocupação. Mas eu vou fazer aqui só um levantamento de um tema que é atual, mas atual das últimas 48 horas. Então é atualíssimo mesmo, né? Nós tivemos um episódio marcante essa semana por conta de opinião. Foi assassinado um homem dito conservador, né? Que ele simplesmente fazia debate com as pessoas. Ele não batia, não agredia, ele não xingava. Ele fazia debate falando da palavra de Deus contra outros irmãozinhos que tinham opiniões diferentes. Mas ele impactava tanto isso que ele construiu uma rede de inimigos. E o que aconteceu com ele foi que ele teve a vida ceifada, não é verdade? E a gente ainda não sabe, né, os motivos reais da questão. O ponto não é esse. O ponto é que ceifar a vida dele não resolveu o problema para os outros irmãozinhos. Não resolveu o problema. Muito pelo contrário. Aumentou, reverberou ainda mais um movimento, né, de preocupação com a questão da opinião e com a proteção de valores, né, que as pessoas acreditam. Então, assim, a gente está chegando num momento onde esse conflito, esse processo do homem contra o homem, que a gente às vezes pode olhar com margem de caramba, isso vai afetar o nosso processo de regeneração. Não vai. As revoluções sociais acontecem por conta do homem em si. E essas revoluções sociais, elas impulsionam muitas das vezes as revoluções morais também. Porque a gente começa a enxergar coisas que a gente, porventura, tivesse uma visão diferente da forma correta. Então, assim, nada é perdido na grandiosidade divina. Mesmo os desastres, mesmo as questões como essa, elas têm o seu efeito salutar no progresso do planeta. Então diz a Gênese ainda que é o seguinte, o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase de avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. O processo de progresso intelectual sozinho não faz nada. Só lembrando a todos, né, que esse livro, Gênesis, ele é de 1868. Se eu estiver errado, me desculpem, mas é nessa data aí, 1867 a 68. Tá? Mas olha só de quando é esse livro. Naquela época já alertando situações que a gente está vendo agora. A gente está vendo e discutindo isso agora. Né? Então, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, referindo as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Dentro desse capítulo tem a geração nova, que fala sobre a regeneração da humanidade. Não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhes estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo,
Assim, nem sempre os que voltam são os outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Ou seja, quantas vezes nós fomos e voltamos à pátria espiritual e voltamos para a encarnação com alguma modificação dentro do nosso senso, dentro da nossa percepção, né? Hoje de manhã, na evangelização, na reunião dos pais, lá no Jefa, estavam discutindo a questão de um livro, né? E falou-se essa particularidade de que... Eu fui falar do livro e esqueci o tema. Bom, eu vou me lembrar daqui a pouco. Mas falou a questão de você trazer a criança, que a criança é um espírito, e que a criança, ela, muito embora esteja ali infantilizada, ela é um espírito muito mais antigo que nós, muitas das vezes, né? E aí a questão... Você estava lá, você me lembra, pô. Você estava lá comigo, me lembra. Então, aí a questão é, né, a criança, como é que ela tem que ser tratada? Já que ela não herda, né, os aspectos psicológicos dos pais, se ela tem já a sua construção intelectual, mental, moral, me lembrei o que é. E aí eu falei assim, o instinto do ser humano, o instinto do homem, a gente não perde o instinto conforme a moral e a intelectualidade avançam. A gente fica mais inteligente, a gente fica mais moralmente evoluído, o instinto não se perde. Muito pelo contrário, o instinto, ele começa a trabalhar de uma maneira evoluída junto com a moral e a inteligência. Ou seja, quando o irmãozinho desencarna e vai encarnar novamente, ele é uma criança, um bebê, é uma criança de 4 anos, é uma criança de 6 anos, muito embora ele ainda esteja trabalhando a intelectualidade dele sob o aspecto físico, ele já tem embutido na moral dele todo um processo instintivo positivo, porque ele progrediu na vida anterior e ele tem já um instinto melhorado dentro dele, ou seja, o instinto que está latente dentro dele, no coração, dentro do peito, né? Ele vai se aflorar de maneira positiva. Então era isso que eu queria lembrar. E o mundo de regeneração, né? A Terra passa de expiação para regeneração, apenas os preparados permanecerão, e a túnica, né? A veste, é a senha para o banquete espiritual. E aí tem aquela frase célebre de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Quantos de nós temos essa pergunta pronta ao acordarmos? O que queres que faça, Senhor? Né? Somos todos trabalhadores da última hora, não é verdade? Então recebem a oportunidade de servir, não importa a hora de chegada, importa é vestir a túnica, e a misericórdia divina é para todos nós. E aí lembrando que Paulo, né? E aí vamos lá, Saulo, tá certo? Que cometeu suas questões, né, ao longo de parte de sua existência, enquanto Saulo de Tarso, não é verdade? Que assumiu o Sinédrio no lugar de Gamaliel, que era o seu mentor, que depois que Gamaliel teve contato com a Casa do Caminho, né, entendeu que o papel dele era outro, se retirou, passou o poder para Saulo. Aí Saulo cometeu toda aquela complexidade lá com Estevão. E em dado momento acontece aquela mudança de vida para ele, não é verdade? E ele passa ali, ele adota um estilo de vida diferente. Ele tira a roupa dele de cetim de rabino, chefe rabino, e veste uma roupa de tecelão. Mais simples, ele já não tem mais dinheiro, já não tem mais posses. E ele simplesmente, ele constrói um trajeto, um percurso para o cristianismo moderno. Ele roda ali 50 mil quilômetros, talvez ali, não lembro de cabeça, são 80, 90 cidades diferentes, pregando, levando a palavra. Ele cumpriu o propósito dele, ele entendeu em vida, né, materialmente falando, ele entendeu o seu propósito e segue uma jornada em busca de entender o Evangelho de Cristo, porque várias vezes ele recorre, ele volta, estuda, cita, a gente vê nas cartas dele, inclusive, cartas belíssimas, e a gente vê a transformação desse homem. E claro que a gente reconhece nele o apóstolo, o vulto, né?
mas cada um de nós, como Jesus nos passou, né? Nós temos a capacidade de trabalhar isso também dentro de nós, dentro das nossas capacidades. Então a mudança, né, a preparação da nossa veste nupcial, ela depende exclusivamente de nós. E a aplicação nas nossas vidas? Não basta dizer-se espírita, de certa forma nós já falamos isso aqui. É preciso viver a caridade para praticar o perdão, vencer o orgulho. E cada ato de amor costura a nossa túnica. O convite do Cristo é permanente, mas precisamos da túnica, né, para entrar nas bodas. E aí, volto para a pergunta inicial, né? Como é que está a nossa túnica hoje? A minha está na pontinha do colarinho ainda. Nem saiu daqui ainda, é a pontinha do colarinho. Muito trabalho a ser feito. Muito estudo ainda para ter. E veja, a gente às vezes quer correr as coisas, não adianta. A gente precisa entender, mas entender não é entender para falar, né? Se foi a mensagem que falou sobre isso. A gente não precisa entender para falar, a gente precisa entender para sentir, né? Numa situação hoje aqui, falando para vocês, a gente tem uma boca dos ouvidos, eu ouço, né? Estou aqui para me ouvir, principalmente. Porque quando eu ouço o que eu falo, eu tenho um compromisso de também buscar as minhas correções, principalmente, né? Então, assim, o nosso desafio, a nossa luta diária é conosco. A nossa túnica, a nossa veste, ela é individual, ela depende de nós. Ela é o reflexo daquilo que nós entregamos na sociedade. Ela é o reflexo daquilo que nós entregamos dentro de casa. Ela é o reflexo daquilo que a gente entrega no nosso trabalho, junto com os nossos conviventes, não é verdade? Então, assim, mas eu ainda estou meio despreparado, eu às vezes tropeço, todo mundo tropeça, eu tropeço muito mais do que acerto. Eu erro muito mais do que acerto, com certeza. Mas eu já tenho a consciência disso. E me coloco à disposição para tentar não errar de novo. Então a veste nupcial depende do nosso nível de consciência, de perceber que nós somos seres perfeitos criados pela divindade. Nós já somos perfeitos. A gente precisa buscar isso, lá no infinito. A gente precisa olhar para frente para poder encontrar esse nosso caminho, esse nosso percurso de maneira adequada. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Que a gente possa exercitar todo dia, né? Essa prática, esse desenvolvimento da nossa veste nupcial, né? Eu espero que não tenha sido cansativo, né? Mas eu achei importante, principalmente para mim, né, a construção desse roteiro dos profetas, porque para mim era uma grande dúvida entender por que muitos são chamados e poucos são escolhidos, por que eles impactaram tanto no Evangelho de Cristo assim. E claro que tinha uma explicação para isso, né? Então eu fui buscar e, assim, esse é um texto que ainda dá para evoluir mais, com certeza, mas aí depende de nós, né? Fazemos a nossa parte, não é verdade? Desejo a todos vocês uma excelente noite, fiquem todos com Deus aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, Jade. Fique à vontade, se quiser chamar de novo, estou à disposição, tá? Forte abraço para todos aí, fiquem com Deus aí. Tudo de bom.